João capítulo 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Amém, queridos? Eu vou ler de novo. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Amém? Aqui no capítulo 10 de João, Jesus, ele está tendo um debate meio que direto com os fariseus e os judeus daquela época. Jesus, ele está tendo um embate direto com eles e querendo mostrar alguns princípios de que ele é o pastor. Ele é o pastor. Na tradição judaica, para os israelenses, para os israelitas, para os hebreus daquela época, o pastor era fariseu, era o líder religioso, era aquele que cuidava das ovelhas, mas a imagem verdadeira do pastor real era de Deus. Nós temos o Salmo 23, e Davi fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. Então essa figura do pastor e das ovelhas era algo muito difundido no meio do povo judeu. E Jesus usa essa imagem de falar sobre pastor, ovelha, curral de ovelhas. Ele começa a falar sobre ele mesmo como o bom pastor. Se você ler o capítulo 10 inteiro, ele começa a fazer uma comparação. Ele fala: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Agora, o pastor que não é o bom pastor, o pastor mercenário, quando ele vê o lobo se aproximando, ele deixa as ovelhas e foge, porque ele é mercenário. É o que Jesus fala. Ele fala duas vezes: o mercenário faz isso porque ele é mercenário. Mas não, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E as ovelhas ouvem a voz do pastor e reconhecem o pastor. E Jesus está falando dele. Ele não está falando de pastor de igreja, ele não está falando de pastor de ovelha. Ele está falando: eu sou o pastor das ovelhas, e as ovelhas ouvem a minha voz. Numa outra passagem bíblica, Jesus fala assim: o Pai me enviou para eu ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas. Ovelhas tem que ter um pastor. O pastor perdeu. Jesus, numa outra passagem, ele fala assim: o pastor que, se não tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele deixa as 99 lá quietinhas no curral e ele vai procurar aquela que se desgarrou. Ele fala: esse é o bom pastor. O bom pastor, ele vai buscar, ele dá a vida pelas ovelhas. É diferente daquele mercenário. Jesus, ele está criando um princípio. No versículo 9, Jesus, ele diz assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, ele está falando: a porta sou eu. Mas que porta que ele está falando? Ele está falando a porta do curral das ovelhas, a porta do aprisco, onde as ovelhas ficam guardadas. Ele está falando: sabe aquela porta? Aquela porta sou eu. Aquela porta sou eu. E ele começa a falar algumas coisas. Ele diz assim: se alguém entrar por mim, uma vez que eu sou a porta, Jesus diz, uma vez que eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se alguém entrar nessa porta, primeira coisa que acontece, o que está escrito aí? Salvar-se-á, vai haver salvação. Jesus está falando: então eu sou uma porta, se alguém entrar por mim, primeira coisa, salvação. E depois vem uma outra coisa em seguida, e ele vai fazer o que na porta? Entrará, depois ele faz outra coisa, sairá, e depois achará pastagens. Jesus está falando algumas coisas aqui. É um versículo curto, mas que dá para nós falarmos tanta coisa sobre o que Jesus talvez quisesse dizer. Em primeiro lugar, queridos, aquele que confessa o nome de Jesus, ele o faz pela fé. Pela fé. Alguém aqui já viu Jesus? Eu não vi. Vocês já viram? Não. Jesus falou face a face com você? Não. Nós conhecemos Jesus pelo que a Bíblia nos revela e pela revelação do Espírito Santo. Sim, aí nós conhecemos. Mas você nunca viu Jesus, você nunca tocou nele, você nunca abraçou Jesus. Então nós cremos em Jesus em primeiro lugar pela fé. A fé é certeza de coisas que nós não vemos. E Jesus nós não vemos. Não tem como nós vermos Jesus. Pode ser que para um e para outro ele até apareça, como ele fez em algumas passagens bíblicas. Mas para nós ainda não aconteceu. Pelo menos para mim não. Eu não vi Jesus ainda. Não vejo a hora de ter o meu encontro com ele. O dia que eu vou poder vê-lo, abraçá-lo, falar com ele. Por enquanto eu falo pela fé. Eu dobro o meu joelho lá na minha casa e falo com Deus. Eu oro aqui na igreja, eu falo com Deus. É pela fé. Então a entrada pela fé. Jesus está falando: aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Então tem que entrar. Como que nós entramos por essa porta? Pela fé, pela fé. Mas só isso parece pouco. Como que eu entro pela fé? Como eu exercito minha fé? Nós temos que crer que Jesus é a entrada da salvação, certo?
Ele é a entrada da salvação, ele é a entrada da verdadeira igreja, ele é a entrada do caminho que leva acesso ao Pai. Por que eu falei verdadeira igreja? Porque a verdadeira igreja, ela tem Jesus como a base da fé. A igreja verdadeira, Jesus é a porta. Toda religião que Jesus não é o caminho, ele não é a porta, está fora da palavra de Deus, porque Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém quiser entrar, tem que entrar pela porta que é ele, não adianta. Ele até fala, se você ler depois na sua casa, o capítulo 10 inteiro, ele fala que tem outros que vêm por fora e tentam entrar pela janela, mas esses são ladrões e salteadores. Porque a verdadeira pessoa, a verdadeira salvação está em entrarmos pela porta que é Jesus. Ele está falando só por mim. Aí ele usa a palavra assim, ó, se alguém entrar por mim. Quando ele fala alguém ele está dizendo qualquer pessoa, não tem uma pessoa especial para entrar pela porta. Não existe ninguém que é qualificado para passar pela porta, ou que não pode entrar pela porta. Não, quem é especial é a porta. A porta é especial e ela está aberta. Ela está aberta para mim, para você e para qualquer pessoa. Ele fala, se alguém entrar por essa porta. Esse alguém, ele está querendo dizer qualquer pessoa. E ele, como ele se diz a porta do aprisco, por essa porta entra ovelha e entra pastor, não é? Ou só as ovelhas entram na porta e o pastor fica lá de fora olhando? Não, ele entra junto com as ovelhas, não entra? Ele está falando, se alguém entrar, o pastor também tem que entrar pela porta que é Jesus. Ah, mas o pastor não está salvo? Não. Por que o pastor está salvo? Só porque é pastor? Não, se o pastor não entrar pela porta também igualzinho a ovelha, ele não está salvo não, queridos. Ah, mas eu frequento a igreja. Eu estou dentro do aprisco? Não, se você não passou pela porta, se você não tem intimidade com Jesus, que é a porta, você também não está salvo. A salvação vem por andar com Jesus. Não vem por ser alguma coisa, ou não vem por você frequentar algum lugar. Não, a salvação é entrar pela porta. Ele fala alguém, se alguém, qualquer um. E aí eu quero falar dos 4 privilégios. Tem 4 privilégios aqui, que nós podemos ler na sequência. Primeiro, ele fala salvar-se-á, será salvo. Será salvo. Quem entrar pela porta será salvo. Por que eu tenho que ser salvo? Do que eu tenho que ser salvo? Salvação, ela implica uma ameaça. Existe uma ameaça sobre as nossas vidas. Quando Jesus diz que nós precisamos dele para sermos salvos, é salvos das ameaças. E quais são elas? Quais são as ameaças que tem? No Antigo Testamento, no livro de Números, e depois mais especificamente no livro de Josué, quando Deus ele estava dando a lei para Israel, ele estava mostrando a lei para o povo de Israel, ele estava distribuindo as tribos, as 12 tribos, Deus ele criou um negócio, não sei se vocês já ouviram falar, cidades de refúgio. Alguém já ouviu falar sobre isso? Tá. Deus ele falou sobre cidades de refúgio. O que ele quis dizer com isso? Ele falou assim, olha, quando alguém sem querer cometer um homicídio é matar uma pessoa, mas ele fala, mas foi involuntariamente, pela lei de Moisés, pela lei completa que Deus tinha dado, quando você mata uma pessoa, ele dizia, se arrancar um olho, o outro tem o direito de te arrancar o olho. Se arrancar um dente, um dente. Se for queimadura, queimadura. Que vem lá, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, dor por dor, dolo por dolo. Essa era a lei de Moisés. Então, na lei que Deus começou a dar, ele falou, se alguém matar uma pessoa, um parente dele tem o direito de ir lá e matar a pessoa que matou. É isso aí, O José matou o João. Não, vou usar nome mais difícil, O José matou o Matias. Então um parente do Matias, ele tem o direito pela lei de Moisés de voltar lá e matar o João, certo? A Bíblia chamava esse homem, isso no Antigo Testamento. Jesus, ele tornou a lei diferente, No Antigo Testamento, essa pessoa que tinha o direito de matar a outra, ela era chamada de vingador. O que é o vingador? É um parente que vai vingar o seu ente querido que foi assassinado. Só que Deus, ele faz tudo perfeito. Mas ele fala, mas e se foi sem querer? Se foi sem querer, Deus mandou criar cidades de refúgio. Então o que ele fazia? Ele fugia. Se ele conseguisse chegar nessa cidade de refúgio antes do vingador pegá-lo, ele se apresentava ao líder da cidade, no portão da cidade, contava a história, e aí aquela cidade acolhia ele, e ele estava protegido. Era proibido o vingador matar ele dentro de qualquer cidade de refúgio. E isso também se estendia ao templo e ao tabernáculo. É um lugar de refúgio. No refúgio, eu estou imune. Eu estou protegido. A cidade de refúgio, ela é exatamente uma figura de Cristo na nossa vida. Nós cometemos um pecado? Cometemos. Nós merecemos o castigo? Sim, mas nós nos refugiamos em Cristo. Aquela pessoa, ela ia para a cidade de refúgio e ficava lá, até
até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote, que estava lá no templo, ele morresse e entrasse outro sumo sacerdote no lugar, aquela sentença sobre a vida daquele criminoso, que foi culposo, né? Não foi por dolo, foi por culpa, foi sem querer, acabava. A morte do sumo sacerdote trazia o perdão daquele homem que tinha matado uma pessoa. E a morte do sumo sacerdote, ela mostra para nós a morte de Cristo. A morte de Cristo na cruz perdoa os nossos pecados, assim como aquele refugiado na cidade de refúgio estava perdoado. Então era mais ou menos assim, ele corria, tinham 6 cidades de refúgio espalhadas em todo Israel, nas bordas. Então em qualquer lugar que você estivesse, se você cometesse um homicídio sem querer, você tinha que correr. E se você conseguisse chegar na cidade de refúgio a tempo, o vingador não podia te matar. Isso é uma salvação, vocês concordam? Porque se o vingador pegar ele no meio do caminho, ele está morto, e está tudo certo, porque a lei dizia isso. Era um corre para se salvar. Salvação. Salvação é uma ameaça, um perigo iminente que vem sobre a nossa vida. Jesus, ele proporciona a salvação. Quando nós entramos pela porta que é Jesus, da mesma forma que aqueles homens conseguiam entrar na porta da cidade de refúgio e eles estavam salvos, Jesus está dizendo, o lobo está vindo atrás de você, vai destruir você. Mas se você entrar pela porta que é Jesus, a hora que você entrar, acabou, está salvo. O mal não pode te pegar. Os problemas não podem te alcançar do jeito que alcançam as demais pessoas. Problemas espirituais, aquelas pessoas que não têm a proteção de Cristo, aquelas pessoas vêm sofrendo problemas espirituais, quando eu estou em Cristo, eu não posso, não deveria passar pelos mesmos problemas, porque Jesus é a porta, e ele só deixa entrar ovelha e pastor, mais nada. O lobo não passa, o lobo não entra na porta. Quando você entra na porta, você está salvo. Noé, quando ele estava construindo a arca, que ele colocou os animais dentro, a Bíblia disse que por último entrou ele e a família dentro, e eles fecharam o quê? A porta da arca por dentro, e ninguém mais pôde entrar. Quando aquela porta foi fechada, veio o dilúvio, e todo mundo que não havia entrado pela porta da arca, o que aconteceu com eles? Morreram. Então, por figura, quem conseguiu entrar dentro da arca de Noé? Quem entrou pela porta, que a porta da arca é Jesus também. Quem entrou pela porta da arca, que é Jesus, a hora que veio o dilúvio, foi salvo. Quem não conseguiu entrar pela porta, pereceu. Jesus é a porta. Em outras palavras, Jesus, quando está dizendo eu sou a porta do aprisco das ovelhas, eu sou a porta da cidade de refúgio, eu sou a porta da arca de Noé. Quem entrou está salvo. Quem entrou encontra descanso. Quem entrou encontra coisas boas e maravilhosas. Amém, queridos? Nós podemos ser salvos do quê, queridos? Do pecado. A Bíblia diz que nós somos salvos do pecado pelo sangue de Jesus. Nós somos salvos da ira de Deus, que virá sobre todo mundo. Nós somos salvos da ira, nós somos salvos do castigo, nós somos salvos do juízo, do inimigo vingador, nós somos salvos da lei, até da lei. A lei que vinha no Antigo Testamento condenando homem após homem. Jesus fala, eu vos livrei da condenação da lei. Nós fomos salvos, nós entramos na glória, nós entramos na vida eterna. Quando você entra pela porta, você está salvo. Talvez a gente quer viver com um pé lá e um pé cá. Nós falamos que Jesus é a porta, mas nós ficamos do lado de fora. Nós pouco entramos pela porta. E aí o fato de nós entrarmos pouco, estarmos tão pouco dentro dessa porta, nós ficamos suscetíveis ao lobo. E o lobo vem atacar, o lobo ataca as ovelhas. Mas o pastor tem que estar perto. Mas aí Jesus não fala só entrar. Olha só, o segundo privilégio é quando entrar. Ele fala, né? Salvar-se-á e entrará. Quando você entra, a Bíblia está dizendo que você entra para fazer parte de alguma coisa. Você entra para fazer parte de algo. Você entrou. Você se filiou, você começou a fazer parte do quê? Da família de Deus, você começa a fazer parte da igreja de Deus, você começa a fazer parte dos salvos, dos escolhidos. Por isso que a figura que Jesus usa é que nós somos parte do quê? Do aprisco de ovelha. São ovelhas, nós fazemos parte das ovelhas. E as ovelhas, elas se juntam, elas andam juntas, elas pastam juntas. Quando o pastor chama, elas vêm juntas. Quando o pastor leva elas de volta para o curral, elas entram juntas.
Quando o pastor fecha a porta, se tiver uma ovelha fora, ele não fica em paz, ele não fica feliz, ele não fica tranquilo. Porque uma ovelha lá fora, ela é presa fácil para o lobo. Tem a hora da ovelha estar lá fora e tem a hora da ovelha estar dentro do aprisco. Por isso que ele fala, quando entrar, você vai fazer parte da família de Deus. Você vai fazer parte da herança de Deus. Você vai fazer parte das recompensas que Deus tem para a família. Deus tem herança para você. Você sabia, queridos? Você sabia que Deus tem uma herança? Para cada um de nós tem uma herança. Tem algo guardado para nós. Tem recompensas para aqueles que trabalham na obra, para aqueles que fazem as coisas para Deus. Deus tem recompensas. Se você entrar, quando você entrar, você faz jus às heranças, às recompensas. Deus tem promessas. Deus tem promessas para o povo dele. O Espírito Santo, quando você entra, você recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Isso é só para quem entra. Quem fica de fora não tem. Isso é só para quem entra. Esse é o segundo privilégio. Mas o terceiro privilégio, ele fala assim, entrará e sairá. Falei tanto de entrar, que quem entra é salvo. Agora, sair, entrará e sairá. Pois bem, porque Deus, querido, Ele não quer que ninguém fique trancado e preso. Deus, Ele me dá liberdade de eu fazer o que eu quero. Ele quer, na realidade, que eu o adore, que eu o siga de livre e espontânea vontade. E a ovelha não fica o dia inteiro dentro do curral, ela fica? Não. Quando amanhece, o que você tem que fazer com as ovelhas? Elas têm que se alimentar, pastar, né? Você abre a porta e sai lá o pastor chamando e as ovelhas vão pastar. Elas vão se alimentar, elas vão beber água, elas vão andar, caminhar, passar o dia. É um dia todo. Enquanto tem luz, elas têm que sair. Então Jesus usa essa imagem. Você entra, mas você não é um prisioneiro. Você também sai. Entendeu o que Jesus está querendo dizer? Você vem para Jesus, você entra pela porta, mas você tem que sair também, porque tem um mundo lá fora. A gente sai do mundo, vamos para Jesus, mas nós saímos de Jesus e vamos para o mundo. E nós vamos e voltamos. Essa mostra a dinâmica do crente. Na realidade, Jesus fala, foi para a liberdade que o Filho vos libertou. Nós somos livres. Eu vou todo dia para minha casa. E fora isso, eu tenho o meu trabalho. Eu vou trabalhar também. Mas todos os dias eu entro na porta que é Jesus. Aí eu saio e vou viver minha vida. Só que minha vida vai ser de acordo com os princípios que Jesus está me ensinando. Quando nós sairmos, nós vamos trabalhar, nós vamos sofrer. Essa saída é o sofrimento que nós encontramos aí fora. Mas nós vamos no nome e no poder de Jesus. Nós saímos já cheios de certeza, descansados, fortalecidos. E nós vamos no nome de Jesus. Nós vamos testemunhar da verdade para as pessoas lá fora. Nós vamos animar o abatido, levantar os caídos, ganhar almas, glorificar a Deus. Como o anjo disse lá para Gideão, Gideão, vai nessa tua força. É isso que Jesus fala. Quando você entrar, você vai fazer parte de uma coisa maravilhosa, mas quando você sair, você vai ser uma bênção. Você entra para fazer parte da família de Deus. Você entra para ser parte da herança, receber a herança. Você entra para receber as promessas. Você entra para receber o Espírito Santo, mas depois você sai. Você sai para ser uma bênção, você sai para trabalhar, você sai para dar um bom testemunho, você sai para ganhar almas, mas você não sai e não volta nunca mais. Você sai e volta de novo. Nenhuma ovelha passa a noite no pasto, não passa. Se ela passar a noite no pasto, de manhã talvez ela não esteja mais lá, porque o lobo espera escurecer para pegar as ovelhas sorrateiramente. Nós, como povo de Deus, nós temos que estar juntos, como ovelhas. Senão Deus não ia chamar a gente de ovelha, Ele ia chamar a gente de... Já viram aqueles cabritos montanheses? O cabrito sai pulando lá e fica lá sozinho, em cima da montanha. Se o lobo vier pegar o cabrito, ele não pega. Cabrito é bicho esperto. Se Deus falasse, vocês são cabritos, aí abre a porta, sai cada um pulando para um lado e acabou. Ninguém mais vê ninguém. Você some, vai para onde você quer. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos ovelhas. As ovelhas andam juntas. As ovelhas, elas têm que se esquentar quando estão juntas. Elas se aquecem, elas dormem tudo juntinhas. Parece um aglomerado. A ovelha é para pensar que ela tem que ir, mas ela tem que voltar. E ela volta, ela também não pode ficar. Ela tem que pensar que ela tem que ir. É um vai e vem a vida da ovelha. Ela vai
e vem, vai e vem. Ela não pode ficar lá só no pasto, comendo, porque à noite vem o lobo. Ela tem que voltar para o lugar seguro, para o lugar que é Jesus. Mas ela não pode ficar o tempo todo protegida, que ela tem que comer, ela tem que se alimentar e ela tem que fazer ovelha. Ovelha faz ovelha. Ovelha surge do nada? Não, ovelha faz ovelha. Nós, como ovelhas, nós temos que ir lá fora para fazer mais ovelhinhas. É quando eu vou lá fora que eu mostro Jesus para as pessoas, e elas querem vir também para fazer parte do aprisco. Por isso que Jesus disse: entrará, mas sairá. Onde nós paramos? Sairá. Versículo 9. E depois que sairá, o que nós vamos achar? Pastagens, que é o quarto privilégio. Pastagens. As pastagens falam de suprimento, fala de nutrição, fala de descanso. A Bíblia usa uma figura numa das passagens dela, falando sobre o jardim regado do Senhor. É um jardim regado. Jardim regado é que floresce, né? Poço de água, cuidado de Deus, encontrará pastagem. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, comer do pão que eu lhe der, nunca mais terá fome. Eu sou a água viva. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. As ovelhas, elas são levadas para pastarem, para se alimentarem. Então Jesus fala: olha, queridos, entrem por mim. Venha, tenha intimidade comigo. Gruda comigo, seja comigo. Você não vai ficar comigo o tempo todo, você vai ter que ir lá fora. Você vai ter que entrar pela porta, que sou eu, mas você vai sair por essa porta muitas vezes. E você vai lá fora mostrar o meu amor para as pessoas. Você vai levar para elas quem eu sou. Você vai mostrar para elas que o seu Deus é maravilhoso. Mas você não vai lá fora só por causa das outras pessoas. Você vai lá fora porque eu vou te abençoar. Eu vou te levar aos pastos verdejantes, aos rios de águas da vida. Lá fora vai ser onde você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém, queridos? Se nós pegarmos um exemplo de que nós começamos a fazer parte da família de Deus, no lugar da família de Deus é o lugar de segurança, é a cidade de refúgio, é a arca de Noé. Mas nós vamos ser abençoados quando nós sairmos por aquela porta. Lá fora que Deus vai nos abençoar. Vai ser lá no nosso trabalho que Deus vai mostrar que está conosco. Vai ser lá na sua família que Deus vai mostrar que Ele responde às suas orações. Vai ser quando você está andando lá fora que Deus vai mostrar que Ele cuida de você. É lá fora que estão os pastos verdejantes. Nós não temos vindo a esse lugar, nós não temos vindo à família de Deus. Aqui nós ouvimos a palavra, nós alimentamos o nosso espírito, nós enchemos o nosso coração de fé, nós enchemos a nossa mente com a sabedoria do Senhor. Mas depois nós saímos pela porta e nós vamos lá fora experimentar o melhor de Deus para nós. Amém, queridos? Amém? Queria retornar algumas palavras exatamente do que Jesus disse, né? Em primeiro lugar, Jesus fala que Ele é a porta. Mas no mesmo lugar, aqui nesse mesmo capítulo, você vai ver que Jesus está dizendo que Ele é tudo. Ele não é só a porta. Ele é a porta, Ele já disse que Ele é o pastor, pastagem. Se você ler o capítulo 10 inteiro, Ele vai falar: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Depois, uma outra hora, Ele fala: eu sou a porta. E numa outra parte Ele fala: e as pastagens, encontrará a pastagem. E a pastagem é o próprio Senhor. O Senhor é o alimento, Ele é o pão que desceu do céu, pão da vida, a água da vida. É Jesus. Ele é tudo. Ele é a porta, Ele é o pastor, Ele é a pastagem. Ele só não é a ovelha somos nós. Eu preciso da porta, que é Jesus. Eu preciso do pastor da minha vida, que é Jesus. E eu preciso da pastagem, que é Jesus. Não tem para onde correr, meu irmão. Não tem para onde nós corrermos. Nós precisamos de Jesus. E Ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, relação íntima com Ele, relação íntima. Ele está, em outras palavras, dizendo: eu sou a solução. Se você tiver uma relação íntima comigo, Jesus está dizendo, você vai encontrar tudo isso. Salvar-se-á dos perigos, dos lobos, dos falsos pastores, inclusive, porque Ele fala aí dos falsos pastores. Quando Ele está falando que Ele é o bom pastor, Ele fala dos falsos. A salvação até nos garante do falso. O que é um falso pastor? Um falso pastor é aquele que está cuidando da ovelha, mas com outro interesse. Não pelo bem-estar da ovelha. Ele está pouco preocupado com a ovelha. Ele está preocupado com outras coisas. E talvez o falso pastor, para alcançar o objetivo dele, ele vai ensinar a mentira. Ele não vai ensinar a verdade. O falso pastor, ele não ensina a verdade. O bom pastor ensina a verdade, ele dá a vida pelas ovelhas. Entrará e sairá. Entrar e sair é o exercício da fé. É a liberdade. É o relacionamento que os crentes têm com a igreja, com o mundo. Tudo que você faz por meio de Jesus. Amém, queridos?
Amém, meus irmãos? Jesus é a porta. Jesus é a porta e Ele te convida para entrar por essa porta. Ele te chama. Ele fala assim, se você entrar aqui, você vai estar salvo. Você será salvo. Você tem uma salvação eterna te esperando. Tem uma recompensa. Tem coisas boas para vocês. Entra. Se você tiver uma intimidade comigo, Jesus diz, se você tiver intimidade comigo, você vai estar salvo. Salvo do inimigo, salvo dos perigos, salvo da morte eterna, salvo da condenação, da ira, do juízo, do castigo. Porque todas essas coisas virão um dia sobre o mundo. Jesus está falando, se você entrar pela porta, você está livre. O vingador não vai te alcançar. Quem que é o vingador? O vingador é o diabo. O vingador são os demônios que querem atacar a nossa vida. Ele está falando, se você entrar por essa porta que sou eu, você está livre. Mal nenhum chegará à sua tenda. Não é o que diz o Salmo? Mal nenhum chegará à tua tenda. O mal não pode entrar pela porta que você entrou, meu querido. O mal ele fica do lado de fora. O mal ele não pode adentrar pela porta. Tocar em você, mexer com você, ele não pode. Se você entrou pela porta que é Jesus, você está salvo. Amém, queridos? Lá em Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos os mandamentos que eu te ordeno, bendito será ao entrares e ao saíres. Aí, ó, Jesus está falando, entrará e sairá. Você vai ser bendito quando entrar e quando sair. Não é à toa que Jesus falou, eu sou a porta. Eu sou a porta. Lá em Deuteronômio 28 ele está falando, quando você entrar e quando você sair, você vai ser bendito. Quando você entrar por Jesus e você sair, você vai encontrar pastagens. A palavra ela se liga toda. Lá em Deuteronômio capítulo 31 versículo 2 está assim, ó, não precisa abrir não, queridos. Moisés ele já está velho, muito velho. Ele sabe que vai morrer. Moisés está velhinho. Ele já está com a idade de 120 anos. Ele fala assim, ó, da idade de 120 anos sou hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Ele fala, eu não posso mais sair e entrar. Essa expressão, sair e entrar, tem a ver com liberdade, tem a ver com capacidade de se locomover. Tem a ver com que nós, como cristãos, nós podemos ainda andar por esse mundo e fazer uma diferença enorme. Nós podemos fazer grandes coisas aí fora. Nós podemos fazer coisas que realmente, queridos, vão valer a pena. Moisés aqui já está dizendo, eu estou com 120 anos. Eu já não posso mais entrar e sair. Tipo, eu tenho que ficar parado. Já estou velho demais, eu não vou nem sobreviver para entrar na terra prometida, ele fala. Entrar e sair tem a ver com dinâmica, tem a ver com você poder fazer alguma coisa, tem a ver com o trabalho que a igreja faz, tem a ver com o trabalho com que as pessoas fazem as coisas. Amém? Entrar e sair. Ah, eu entrei pela porta que é Jesus, beleza, agora vamos sair? Só quer ficar dizendo que entrou na porta, né? Nós temos que pensar nisso daí. Atos 1:21 diz assim, ó, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Eles estavam decidindo a substituição de Judas. Judas havia se enforcado, faltava um apóstolo, eles tomaram a decisão. Eles falaram, quem que nós vamos escolher? Ele falou, tem que ser alguém que testemunhou, que esteve conosco todo o tempo, que ele fala que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Essa expressão entrou e saiu tem ligação com o trabalho que eles fizeram. Ele falou, o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Quer dizer, ele estava trabalhando conosco. Por isso que Jesus usou esse termo. Eu sou a porta. Aquele que entrar, entrará, sairá. Aquele que diz que entrou, ele vai se juntar com as outras ovelhas. Ele vai fazer alguma coisa com as outras ovelhas. Eles vão sair lá fora e vão fazer a diferença naquele mundo, para a família deles, no trabalho deles. Eles vão fazer alguma coisa. Eles não vão ficar parados dentro da porta. Eles vão entrar e vão sair para fazer alguma coisa. Amém, queridos? Em Efésios 2:18 diz que porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Jesus é a porta, ele nos dá acesso ao Pai. Em 1 Timóteo diz que porque há somente um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Se eu quiser ir para Deus, tem uma porta na frente. Não tem como eu ir para Deus direto. Não tem, é impossível. Quem que é o mediador? Quem que é a porta? Jesus. Até então essa porta sempre esteve fechada. As pessoas tinham que ir a Deus através de outras coisas, através da lei. A lei um dia diria que a porta seria aberta. Seria. E quando a porta fosse aberta, aqueles que foram salvos pela lei teriam que reconhecer a porta para poder entrar para Deus. Mesmo no Antigo Testamento, um dia as pessoas teriam que ter um encontro com a porta. Amém, queridos? 1 João
fala sobre salvação de Cristo. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Tem que haver comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Purificação dos pecados, salvação. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso que nós somos salvos. Nós temos comunhão uns com os outros, nós entramos pela porta e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a salvação, e a segurança? João 10, 29, esse dá para ler, vocês mantiveram aí João 10? João 10, versículo 29, 27, melhor. João 10, versículo 27, olha o que diz aí. As minhas ovelhas, está falando de nós, se nós formos ovelhas de Jesus de verdade, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Se você entrar pela porta, você está seguro. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão de Jesus. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai, porque a tua vida está na mão do Senhor. E se sua vida verdadeiramente está na mão do Senhor, nada pode te tocar, nada pode te arrebatar. Arrebatar significa arrancar, tomar, capturar, raptar. Jesus está dizendo, se você é minha ovelha de verdade, minha ovelha ouve minha voz. E se você ouve minha voz, eu sou conhecido de você, e ninguém, nem nada nesse mundo pode te arrancar da mão de Jesus. Você está seguro, você está salvo. Amém, queridos? João capítulo 5 diz assim, não precisa abrir não. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Lá em Apocalipse capítulo 7, ele fala assim, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Apacentar é um termo usado para ovelhas. Lá em Apocalipse, lá no trono, ele fala, o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Se o cordeiro vai te apacentar, é porque ele continua sendo o pastor da tua vida. E ele vai te levar para beber água, nas fontes da água da vida. Se você prestar atenção, a Bíblia o tempo todo está nos chamando de ovelhas. Eu também sou ovelha, Eu reconheço a voz do pastor, ele fala comigo, eu também tenho que atendê-lo. Como você. Não é eu, pastor, e vocês, minhas ovelhas. Não. Nós somos todos ovelhas do Senhor Jesus. Ele é o pastor. Ele é o pastor. Eu e você temos que entrar pela porta. E a porta tem que estar aberta. E ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar, e se alguém entrar, significa que a porta está aberta ou fechada, queridos? Está aberta. A porta, na realidade, está escancarada. Apocalipse, lá no capítulo 4, depois você lê na sua casa, se você quiser anotar para ler depois, Apocalipse 4:1, diz assim, não, eu quero que vocês abram comigo. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Meu Apocalipse é quase no meio da Bíblia, né? Apocalipse 4, versículo 1 diz assim, depois destas coisas, olhei, e eis que estava, o quê? Uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Tem uma porta no céu aberta. Tem uma porta aberta te esperando. Você já entrou por ela aqui na terra, então você já faz parte do céu. Existe uma porta aberta. Será que nós somos realmente ovelhas? Para nós concluirmos. Salmo 95. Salmo, os irmãos acham fácil, né? Salmo 95, versículo 7, se não me engano, diz assim. Salmo 95, 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz. Tem um se. Se você hoje ouvir a voz do Senhor, colocar a tua vida na mão dele, você vai ser ovelha da mão do Senhor. Por isso que Jesus fala, ninguém arrebata da mão do Senhor. Nós somos povo do seu pasto e ovelhas na sua mão, e ninguém pode arrebatar, se você tem ouvido a voz do Senhor. Se realmente você aplica tudo que a Bíblia tem te dito. Quer ver mais? Avança uma página para frente. Acha aí o Salmo número 100, bem pequenininho. Achou? Versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele.
Olha aí, queridos. Entrai pelas portas. Jesus diz que Ele é a porta. O Salmo está dizendo, vocês são povo de Deus, do pasto dele, vocês são ovelhas do pasto de Deus, então vocês têm que entrar pela porta, com gratidão, em seus átrios com louvor, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Aleluia, aleluia. Nós somos povo do pasto de Deus, nós somos ovelhas que estamos na mão do Senhor. Se você entrou pela porta que é Jesus, Ele diz, aquela ovelha que está na mão do meu Pai, nada, ninguém, nem o inimigo vai arrebatar essa ovelha da mão que é do meu Pai, ninguém arrebatará da minha mão. Você comigo, você está seguro, você entrou na arca, pode vir o dilúvio e você vai estar protegido, a arca flutua e nenhum mal te acontece, nenhum mal te alcança. Você corre para a cidade de refúgio que é Jesus e você entra pelo portão da cidade e ali dentro o vingador não pode te tocar. Não importa o que você fez, meu irmão. O diabo às vezes quer nos acusar com coisa que nós fizemos no passado. Ele quer jogar na nossa cara que nós fizemos isso, que nós fizemos aquilo, que quando nós éramos incrédulos nós zombávamos do nome do Senhor, ou nós fazíamos coisas que não dá nem para falar. Não importa. Você está dentro da cidade de refúgio e o vingador não tem poder mais sobre sua vida. Amém, queridos? Você pertence a Jesus, você está na mão do Senhor, você é um escolhido de Deus, você é ovelha eleita, escolhida e sarada pelo Senhor. Nenhum mal chegará à tua tenda, peste nenhuma te sucederá, porque o Senhor está contigo, queridos, todos os dias da sua vida. Basta você entrar por essa porta, basta você querer. Eu quero essa porta para mim, eu quero estar nesse lugar, eu quero fazer parte desse rebanho de ovelhas. Você faz parte do rebanho do Senhor. E se você não faz parte ainda, mas eu tenho 20 anos de igreja, como é que você vem falar para mim que talvez eu não faça parte do rebanho? Pode ser, queridos. Fazer parte do rebanho não tem nada a ver com ser de igreja, não. Não tem nada a ver com, eu frequento a Bíblica da Paz. Não tem nada a ver, nada. Eu frequento a igreja tal, B, C. Não, nada. Fazer parte do rebanho significa que você ouve a voz de Deus e você se comporta como uma ovelha. Isso é fazer parte do rebanho. Não tem título na testa da ovelha. Não tem nome de igreja. Não tem religião. A ovelha, ela conhece o seu pastor e ela ouve a voz dele e ela o segue. Às vezes, queridos, nós estamos há tanto tempo dentro da igreja, nós estamos há tanto tempo dizendo que amamos o Senhor e talvez, se eu olhar para mim mesmo, será que eu entrei por essa porta? Será que eu já me coloquei como ovelha? Será que de verdade eu sou ovelha do Senhor? Eu tenho entrado e saído e feito a diferença nos lugares por onde eu tenho passado? Será que Deus tem usado minha vida? Será que eu estou verdadeiramente seguro? O maligno pode ou não tocar minha vida hoje? Porque se eu não for ovelha, ele pode. Mas se eu for ovelha do Senhor, eu estou na mão do Senhor e nada pode me arrebatar. Amém, queridos? Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A porta aberta. Nós já vimos em outra situação que Jesus era a escada, lembra? Lembra quando eu falei que Jesus era a escada? Que Jacó teve um sonho, a escada que ligava a terra aos céus e os anjos subiam e desciam pela escada? Aí depois lá em João capítulo 1, versículo 51, Jesus disse, a partir de hoje vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus disse que ele é a escada. Pois bem, ele é a escada e quando você chega lá em cima tem ele de novo, que é a porta aberta. Ele é tudo, ele é a razão da nossa vida. Ele é tudo. Não tem nada mais importante que a gente possa buscar que não seja Jesus. Só Ele. O resto perde o sentido. Busque a Jesus hoje. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor hoje. Eu já entreguei isso há um tempo atrás. Entrega de novo, queridos. Vai que não... Entrega, Senhor, eu quero renovar o meu voto de entrega. Eu quero nessa noite dizer para o Senhor que eu te amo tanto, que eu quero... Não tem isso. Os casados. Tem gente que depois que faz 20 anos de casado, eles dão aquele amor, eles falam assim, vamos renovar nossos votos de casamento? E aí não faz meio que um casamento de novo, não é assim? Aí troca aliança, não tem isso? Então, pois bem, nós podemos fazer isso com Deus. Senhor, eu amo tanto o Senhor, está tão bom o nosso relacionamento, eu quero renovar os votos. Vamos renovar os nossos votos com o Senhor, vamos entrar pela porta, mais uma vez. Vamos entrar e vamos ser bênção, vamos garantir que Deus é o Senhor da nossa vida. Que Ele seja o Senhor da minha e da sua vida, hoje e sempre. Amém, meus queridos?